Um protagonista chamado gordura vem sendo visto como um vilão da saúde humana, e em certo ponto está certo. No entanto, a gordura em condições saudáveis, ou melhor, em quantidades saudáveis, elas auxiliam no bom funcionamento do nosso organismo. Contudo, vocês já ouviram falar que existe um tipo de gordura denominada como boa e outra como ruim? Vamos lá que nesse episódio eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Gabriel, sou biólogo e tenho medo de aranhas. Existem diferentes tipos de gordura, as que nós ingerimos na dieta e a que o nosso próprio corpo produz. Dentre essas várias diversidades, algumas são benéficas para o nosso organismo e outras causam alguns malefícios, como por exemplo o aumento do nível de colesterol na corrente sanguínea. Grandes níveis de colesterol no sangue propiciam o desenvolvimento de doenças cardíacas. No entanto, do lado benéfico que a gordura traz, ela é responsável pela produção de alguns hormônios, como por exemplo o cortisol, a testosterona, progesterona e também ali no caso a vitamina D e sais biliares. Mas antes de entendermos o que é essa gordura boa e gordura ruim, precisamos entender um pouco o que é uma gordura e quais os tipos que existem, não é mesmo? Existem três tipos de gorduras: as saturadas, insaturadas e gorduras trans. No caso das saturadas, elas são sólidas em temperatura ambiente e sua estrutura química não possui dupla ligação. Esse tipo é encontrado em carnes, laticínios e óleos vegetais hidrogenados artificialmente. Já as insaturadas, elas são líquidas em temperatura ambiente, mas no caso também elas se solidificam caso a gente coloque na geladeira. Na sua estrutura química, possui já uma dupla ligação, o que caracteriza serem líquidas em temperatura ambiente, pois no caso da molécula, como ela não é uma molécula linear, propicia ali ela ser líquida nessa temperatura ambiente. Nesse grupo encontram-se dois tipos, os monoinsaturados e os poliinsaturados. Como por exemplo, dos monoinsaturados temos o óleo de canola e o azeite de oliva. Já dos poliinsaturados, como por exemplo, temos o ômega 3 e o ômega 6. Por fim, temos as gorduras trans. Essas são produzidas em processo denominado de hidrogenação, em que os átomos de hidrogênio são artificialmente adicionados a óleos poliinsaturados. Então é um processo ali artificial. O trans ele se refere ao local no qual o átomo de hidrogênio é adicionado nessa molécula. As gorduras trans são particularmente comuns em alimentos industrializados, fritos ou assados, como por exemplo as bolachas, biscoitos, roscas e até mesmo batatas fritas. No caso das gorduras trans, elas aumentam os níveis do colesterol chamado LDL, ou melhor, lipoproteína de baixa densidade, e diminui os níveis de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Mas o que tem a ver esse LDL e HDL com gordura boa e gordura ruim? No caso do HDL, ele recebe o nome de gordura boa, pois ele diminui os níveis de LDL, a gordura ruim. O LDL, a lipoproteína de baixa densidade, ela é facilmente acumulada na corrente sanguínea. Ela consegue ali formar placas de gordura e isso impede a circulação sanguínea de uma forma saudável. No caso, se você tem altos níveis de LDL, é muito propício você ter o desenvolvimento de alguma doença cardíaca ou até mesmo um infarto futuro. O HDL, ele é benéfico porque ele diminui esses níveis de LDL. Então, na questão saudável do organismo, tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de HDL e LDL na corrente sanguínea. Mas calma, que existem métodos muito simples para evitar o acúmulo de LDL no nosso organismo. Desde exercícios físicos ali frequentes durante a semana, 3 a 5 vezes, ou até mesmo uma alimentação mais saudável, evitando o consumo de alimentos que possuam gorduras trans, diminui o risco de você desenvolver alguma doença cardíaca pelo acúmulo de LDL na circulação sanguínea. Essa denominação de gordura boa e gordura ruim, isso foi se desenvolvendo popularmente, mas no caso do HDL e do LDL, nós precisamos de ambos para o bom funcionamento do nosso organismo. Então vai muito da questão do bom senso. Se a gente consumir muito LDL, vai desenvolver provavelmente alguma doença cardíaca ou alguma vasoconstrição devido ao acúmulo dessa lipoproteína na corrente sanguínea. No caso, é realmente ali do equilíbrio do nosso consumo de alimento para que nós tenhamos um organismo mais saudável, e esse equilíbrio de LDL e HDL depende basicamente do nosso consumo e alimentação ali durante o dia a dia.
Então, se vocês gostaram desse conteúdo voltado ali mais para fisiologia humana, tem mais algumas dúvidas, algumas considerações, só deixar aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.